Aqui, poeta. Venha para cá fazer a prece. Eu pontinho aqui. Pronto. Pode sentar. Poeta, final. Boa noite. Sejam bem-vindos ao trabalho desta casa da quinta-feira. Hoje estamos com Fábio. Ele vai responder algumas perguntas que já chegaram aqui. E, dependendo do tempo, né, Fábio? A gente pede para fazer mais algumas perguntas. Hoje, eu tenho 2 avisos, né? Na livraria, temos livros espíritas de vários autores, estão com desconto de 10% a 40%. Temos também um livro para o Evangelho no Lar, ensinando, trazendo todo o roteiro para o Evangelho. Custa R$ 8,00. É muito interessante. Então, quem tiver vontade, né, livro de Divaldo, com desconto bom, de Carlos Bacelli, de vários autores e várias editoras também. Então, estamos aí prestes ao Dia das Mães, né, e as nossas vovós. As nossas vovós são 123 vovós, que estão aqui todas as terças-feiras. Quem tiver vontade de conhecer esse trabalho, estejam convidados, porque nós temos a reunião pública também nas terças à tarde. E elas são, assim, super alegres e precisam desse afago. Nós temos um grupo grande já de voluntários e qualquer pessoa que queira fazer parte desse trabalho é muito bem-vindo. Porque é só chegar, dar uma conversa, elas não pedem absolutamente nada, a não ser atenção. E isso é muito importante, porque muitas vezes nós estamos em casa e a gente precisa tanto falar, precisa tanto conversar, e a gente nem sempre tem com quem conversar, com quem colocar as nossas angústias, as nossas dúvidas. Porque ninguém é tão sábio que não tenha dúvidas. Nós temos dúvidas. E elas são extremamente carentes de tudo, principalmente de atenção. Então, eu convido a quem quiser participar desse trabalho, é na terça à tarde aqui, começa de 3 às 4, mas elas já chegam 1h da tarde. E ficam aqui. Maria fica assim... Maria cantou para elas terça-feira, né? Na terça-feira. E elas ficam felizes da vida quando ela vê alguém que para um pouquinho e conversa com elas. Elas ficam muito felizes, tá certo? Então, são trabalhos que essa casa oferece e que a gente pode ser útil, até mesmo na nossa casa, porque temos a gestante. As gestantes aqui, na próxima quarta-feira, vai ser até o encerramento. Quem tem habilidade, em casa mesmo, se não puder dar o período, a cada 15 dias, né? Se não puder, não tiver tempo, pode em casa mesmo confeccionar alguma coisa para bebê. É um lençolzinho, é uma fronha, é uma toalha, é uma camisetinha, é um pijama, qualquer coisa, né? Então, a gente é muito útil. Eu li uma vez um livro, que essa história é muito conhecida nos meios espíritas, de uma dama, era uma pessoa muito rica, e uma vez por semana ela saía com uma capa, levando a filha. Então, o povo que não tem o que fazer, sempre olha e já pensa mal, né? Mas como ela ia com a filha, todo mundo se perguntava para onde ela ia, né? E ela ia numa carroça com a roupa muito simples. E as pessoas tinham muita dúvida. Um belo dia disseram que ela saía e alguém quis saber o que é que ela fazia. Naquele dia,
ela saía para socorrer. Ela costurava em casa, fazia as roupinhas, fazia as coisas, fazia às vezes comida e levava para assistir alguém lá fora. E ela não ia vestida como ela era para não ofender aquelas pessoas que ela ia ajudar. Porque às vezes a gente é tido, às vezes até como assim uma ofensa, num trabalho como se tem com pessoas carentes, que hoje é a grande maioria, a gente chegar ostentando uma coisa que a gente nem sempre é, né? A gente não é, porque se a gente olhar, a gente é tão necessitado quanto o maior dos necessitados dessa casa. A gente não pode dizer que não precisa. Cada um de nós tem uma necessidade diferente uma da outra. Um tem uma necessidade de carinho, outro tem uma necessidade de uma palavra, outro tem uma necessidade até de um olhar, de um boa noite, de um sorriso, né? São coisas simples e que fazem a diferença. Então eu convido a todos vocês para que sempre que puder, participe de um trabalho desses. É muito gratificante. Eu só digo a vocês uma coisa, a gente sai muito melhor do que elas. Porque a gente sai tão feliz, porque a gente, naquele momento, a gente vê que as nossas reclamações são tão mal direcionadas, porque a gente está vendo naquelas criaturas o exemplo da simplicidade, da verdadeira humildade, porque todo mundo se diz humilde. Não somos. A humildade não é a falta do dinheiro, a humildade é a simplicidade de coração. E elas têm. Então, vocês estejam todos convidados. O trabalho da creche, como vocês sabem, né? E vocês estão colaborando muito. Já está começando, né, Mário? O trabalho lá da creche já está começando, tudinho. Então, é interessante a gente prestar conta daquilo que vocês fazem, né? Que vocês ajudam a construir. Porque essa casa não tem dono, essa casa é nossa, é minha e de cada um de vocês que vem aqui e que a gente recebe daqui, não é dinheiro, mas o que a gente recebe vale muito mais do que dinheiro, tá certo? Então, vamos pedir a nossa irmã para fazer, teu nome? A irmã Leopoldina, um nome tão bonito, né? O nome da princesa Isabel, Isabel Leopoldina, né? Então, pedi para fazer a prece inicial, para Fábio dar início às respostas. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por mais esta quinta-feira, por mais esse dia maravilhoso de estarmos aqui nessa casa, que nos recebe, nos acolhe com tanto carinho. Muito obrigada, meu Deus. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo, eu te rogo misericórdia. Amém. Em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga que nos assiste, vamos iniciar os trabalhos da noite de hoje. Fábio. Boa noite a todos. Na verdade, essa palestra de perguntas e respostas tem como objetivo a gente tentar responder algumas perguntas que às vezes parecem comuns para algumas pessoas que já são espíritas, mas não existe uma pergunta comum ou uma pergunta boba. Todas as perguntas são importantes para que a gente reflita sobre tudo isso à luz da doutrina espírita. E vamos tentar resolvê-las a partir do conhecimento espírita. A primeira pergunta diz o seguinte: como ajudar uma pessoa com problema kármico de alcoolismo? Primeiro, o termo kármico, que muitos espíritas usam, não é uma palavra espírita. Ela tem origem, na verdade, na concepção muito mais oriental do que do conhecimento espírita que parte do Ocidente. O karma seria algo que nós temos que passar
nós temos que vivenciar, porque no passado ou a gente fez ou deixou de fazer algo e por isso teremos que passar por aquela situação para, entre aspas, ressarcir aquilo que ficou para trás. Aí se usa o termo karma. No Espiritismo a gente não conhece por karma, a gente conhece por leis de causa e efeito. Mas não seria a mesma coisa? A princípio sim, mas o karma, um exemplo, numa percepção hindu, é algo que você tem que passar e ninguém pode interferir. Tem que se permitir passar porque você está pagando o passado. Na concepção espírita, a lei de causa e efeito é necessária, ela é justa e você, apesar de ter de passar, não quer dizer que obrigatoriamente você esteja com a total obrigação de passar. O que é que significa isso? Nós podemos interferir no nosso destino. E as pessoas que caminham conosco podem nos ajudar. Podem interferir também. Sem que, contudo, tire de nós a responsabilidade dos nossos próprios atos. Por que eu estou colocando isso? Para ninguém achar que nós temos um destino definido, fixo e irremediável. Não é assim. Agora, existe uma grande probabilidade de você passar por determinados problemas e como nós não mudamos rapidamente, às vezes parece ser um destino determinado e imutável, mas é porque a gente não conseguiu evoluir o suficiente. Talvez o maior exemplo para explicar isso seja a história de Saulo, que vai se transformar no apóstolo Paulo. Numa mesma encarnação, um homem que perseguia cristãos, que matava cristãos, que era super inteligente, mas usava essa inteligência para atender os interesses romanos, interesses esses de machucar, subjugar, escravizar, impor. Não tem nada a ver com amor, né? Na mesma encarnação, ele vai conhecer Jesus na estrada de Damasco, vai ficar cego quando vê Jesus, e ali acontece uma mudança tão radical na vida dele, que isso não estava previsto na reencarnação dele, não. Não estava previsto. Assim, vai ser assim. Ele, por inteligência, vontade e por despertar, muda radicalmente a encarnação. Qual foi o grande instrumento da mudança dele? A capacidade de inteligência dele, não foi amor não. Ele vai desenvolver o sentimento mais profundo no decorrer da segunda fase da vida dele. Mas foi a inteligência que primeiro chamou a atenção a ele de que aquele ser superior, que era Jesus, chamou ele para uma missão. E ele se converteu a essa missão. Mas vai ser o maior divulgador do cristianismo, vai sofrer absurdamente até ser assassinado, da mesma forma que um dia ele ordenou assassinar. Numa mesma encarnação, o homem conseguiu dar uma guinada de várias encarnações numa encarnação só. Isso é comum? Não. Para mudar e dar uma guinada, é entender que você vai ter que sofrer. Não é porque o sofrimento esteja imposto a isso, é porque você vai ter que mudar. E a mudança exige um determinado sofrimento, porque nós estamos acostumados a determinadas vantagens que a vida nos oferece. É da situação de Paulo. Tem outras perguntas aqui que vai dar para desdobrar isso. Então, eu me preocupei com essa questão kármica, porque o alcoolismo tem uma relação com a vida passada, tem genética e espiritual. Genética e espiritual. Já se sabe que a pessoa que é alcoolista traz na genética a predisposição a ter uma determinada dependência do álcool. Isso é um fato. Por isso que uma pessoa pode beber e não se tornar alcoolista,
Não é alcoólatra, como antigamente. Alcoólatra é alguém que idolatra o álcool. Alcoolista é uma doença. Então, se a pessoa tem a predisposição genética, ela desenvolve uma dependência química ao álcool absurda que vai se transformar numa doença grave, que é o alcoolismo. Nem todo mundo que bebe, mesmo que beba muito, necessariamente é um alcoolista. Agora, toda pessoa que bebe pouco ou muito, se não for muito pouco, faz mal ao organismo. E fazendo mal ao organismo, faz mal ao espírito. Então, você não deveria deixar de beber em demasia, simplesmente porque não é bom espiritualmente. Primeiro, porque não faz bem ao corpo. Causa câncer, causa 1000 problemas beber demais. E entre esses prejuízos, o prejuízo ao organismo também, no sentido de desgastar o fígado e outros órgãos, como o estômago, o intestino, o organismo físico, que é a nossa casa. Agora, como ajudar essa pessoa? Primeiro, orientando. Eu deixei de beber, bebia muito pouco quando adolescente, eu me tornei espírita aos 14 anos, mas como a prática de beber é algo muito comum no Brasil, e você bebe às vezes de menor, ou você começa a beber de menor, ou uma cerveja, ou uma bebida mais quente, eu deixei de beber por causa da biologia, não foi por causa do espiritismo, não. Quando eu comecei a estudar biologia, eu disse, eu vou tomar mais essa porcaria nada, isso vai acabar comigo. Não foi por compreensão espiritual, foi por compreensão intelectual. Eu disse, não vou beber mais não, isso faz bem não. Eu nunca usei drogas, e nunca tive vontade de usar, porque quando eu comecei a estudar sobre drogas, eu disse, não serve para nada. Então foi a compreensão de que não servia para nada que me levou a não usar. Cada pessoa vai tomar uma decisão por diversas frentes, não quer dizer que sempre será essa frente. Nem que, de qualquer forma, uma é melhor do que a outra. Não. Mas não adianta a gente ter preconceito com as pessoas. Ah, eu sou espírita, eu posso beber? Pode. No dia que o espiritismo proibir você de beber, saia da casa espírita. Porque o espiritismo não proíbe você de nada. Eu lembro que uma senhora uma vez disse assim, foi numa palestra tua que eu deixei de beber, porque eu vi você dizendo que eu podia beber. Porque quando a gente proíbe, é algo às vezes sem a mínima razão. Se o espiritismo proibir você de beber, o espiritismo perde a razão. Uma das coisas que mais socializa o ser humano na história da humanidade são as drogas. Eita, pronto, agora o Fábio enlouqueceu. Claro, quem mais mata no mundo é bebida alcoólica. Não é maconha, não é heroína, cocaína, crack. Quem mais mata no mundo é bebida alcoólica. Quem mais traz prejuízo econômico em termos de drogas ao mundo é bebida alcoólica. O que mais traz prejuízo à saúde humana, ajudando na causa-morte mais comum da humanidade, que é o infarto, bebida alcoólica. Isso presta? Não. Agora, é muito bom beber. Está aqui uma pergunta. É bom. Se não fosse bom, as pessoas não beberiam. Não vamos se enganar, não. O que é bom? Qualquer droga tira você do seu estado de consciência. Está muito preocupado, está muito aperreado, está muito endividado, está muito não sei o que, bebe. Depois que a bebida passa, vem a depressão. Na verdade, não é bem a depressão, mas vem o medo, vem a tristeza e até a depressão. Volta a beber. Então dizer que beber temporariamente não é bom, está mentindo também. E quando a gente mente para o outro não acredita mais na gente, que nada. Quando eu bebo, eu fico livre de tudo. Então, como a pessoa não tem como enfrentar o problema, ela não está preparada, a bebida é uma fuga. É esse bom que eu estou dizendo, é um bom falso. Mas a bebida, historicamente, está para a sociedade como uma forma de juntar pessoas. Se você for estudar a bebida no mundo, ela foi sempre utilizada para juntar pessoas. Até hoje é assim. Já viu que as pessoas não querem beber só? O bêbado não quer beber só, a não ser que ele se torne alcoolista, ele começa a beber só. Quando ele depende puramente da bebida, mas ninguém é assim, poxa, vou sair hoje para beber sozinho. Chama um amigo, chama não sei quem, vamos conversar, e vai beber, porque a bebida socializa. A bebida é algo que socializa tanto que rico e pobre fica junto, só nessa hora. Porque rico e pobre não se entende. São coisas distintas. Só para explorar. Não estou falando que é todo rico. Mas não existe essa união.
Mas quando vai beber, rico, pobre, negro, branco, pode ser o que for, você consegue estar todo mundo junto na mesma mesa. Quando passa a bebida, não fica junto não, mas enquanto está bebendo, fica. A bebida, ela é um instrumento socializador. É tão forte isso, que quando você chega, um chefe de Estado vai visitar um outro chefe de Estado, ele oferece uma bebida local, da sua terra. Se aqui em Pernambuco é cachaça, no sertão, um exemplo. Mas se tu for na Alemanha, como eu fui, tu tem que beber cerveja. Mas eu não gosto muito de cerveja. Não, mas aqui, pelo menos tome uma cerveja. Porque para ele significa que aquilo é algo simbolicamente que socializa. É nessa lógica que a droga se espalhou no mundo, mas nem todo mundo bebe, aí vem aquele termo, de forma social. Criou-se um nome para dizer, eu posso beber pouco e não trazer prejuízos grandes para mim. Você vai num cardiologista, eu tenho um amigo que não presta não, ele disse, eu fui num cardiologista, ele disse que eu podia tomar 5 doses de uísque por dia. Eu disse, mentira. Mentira para beber. Mas o cardiologista vai dizer assim, não, tome um vinho seco, né? Um cabernet seco, você tomar um vinho é bom para o coração. Mas quanto, doutor? Um cálice por dia. Aí a pessoa quer tomar um cálice, mas um cálice grande assim, né? Então assim, a bebida, como qualquer droga, ela está espalhada no mundo como sendo um instrumento para nos acalmar. Cigarro faz isso, cocaína faz isso, mais ou menos, cocaína excita, mas maconha acalma, que é uma beleza, né? Então as drogas foram feitas para tentar acalmar essa nossa ansiedade. Ela é uma tentativa humana de acalmar a pessoa, ou de causar ali um efeito de esquecimento, de sair do estado de consciência e entrar em outro estado de consciência. Então isso é a droga, seja nos indígenas, seja nos civilizados, entre aspas. Qual é o grande problema? É que a droga causa vício, causa prejuízo, causa dano ao corpo e, obviamente, causando dano ao corpo, eu estou falando danos psíquicos, danos ao sistema digestivo, causa prejuízo também ao perispírito, causa prejuízo ao espírito. Então nenhuma droga no frigir dessa história é boa. Porque causa prejuízo. Existem algumas drogas que a gente não reconhece ela, tipo cocaína a gente reconhece, mas a gente não reconhece açúcar como droga. Açúcar refinado. A gente não reconhece. E a sociedade também não reconhece. Mas causa um prejuízo absurdo ao corpo. Disse que cocaína, alguns pós brancos, né? Cocaína, trigo, açúcar e sal. Em excesso, todos esses aqui, ó, encurta a encarnação, ou não encurta? Encurta, vai aumentar triglicerídeo, vai causar diabetes, em excesso, o açúcar, né, vai ajudar, né? Então, tudo em excesso é um perigo. A diferença entre o açúcar e o álcool é que a menor quantidade do álcool, um exemplo, numa pessoa predisposta ao alcoolismo, é o gatilho para a pessoa entrar num caminho sem volta. Pode ali encontrar um prejuízo reencarnatório sem precedentes. Eu acho que as pessoas deveriam, no mínimo, diminuir a bebida. Chama-se política de redução de danos. E, se possível, deixar de beber. Porque não vale a pena. Traz prejuízo. Mas, volto a dizer, o que fazer para uma pessoa que está numa condição de alcoolista, que não tem controle, que bebe e está sofrendo, adoecido? Primeiro, acolhimento. Conversar com essa pessoa. Não é sua família? Não é um amigo? Se você diz que só tem duas formas de você dar conselho a alguém: se alguém lhe pedir, ou se você perceber que o outro corre um risco de vida, aí você aconselha. Então, uma pessoa que está sob condição do alcoolismo, mesmo que ela fique com raiva de você, o certo é que você aconselhe com amor. Então, acolher, com amor, dizer: olha, você está se prejudicando com a bebida. No primeiro momento, essa pessoa não vai gostar. Mas se é um parente, se é um pai, se é uma mãe, se é um filho, se é um parente é mais fácil, se é um amigo é mais difícil, mas tem que dizer. E mostrar a essa pessoa
ou tentar mostrar que você está preocupado com ela de verdade, que não está ali recriminando, e tentar trazê-la para uma compreensão de que ela precisa de ajuda. Todo oculista, ele precisa de médico psiquiatra, todos, sem exceção. O correto é esse. E precisa, muitas vezes, de psicólogo, obviamente, porque tem problemas que ali estão no campo emocional. E como nós somos espíritas, e se a pessoa assim admitir, tratamento espiritual. Se você conseguir somar essas três coisas, a chance de enfrentar qualquer doença sempre será maior de solução. Sempre. Mas tem que ter esse sentimento de compreensão com o outro. Senão, a pessoa não confia. Então, se essa pessoa está precisando de ajuda, traga ela para o atendimento fraterno, se ela assim o quiser. Se ela não quiser, procurar atendimento médico especializado. Os chamados CAPS, AD, que é álcool e drogas, tem um atendimento com álcool, para se a pessoa não puder, um atendimento privado, buscar o serviço público. Vivo no centro e tenho muita insônia. Isso é relacionado à obsessão? Pode. Mas nunca descartar que qualquer problema na nossa saúde, a insônia, ela é um problema que interfere em algo muito importante, que é o sono. O sono tem a ver com a saúde humana. Se você dorme o tempo necessário, se você descansa o seu corpo durante o sono, você vai ter saúde. Qualquer distúrbio na sua saúde pode causar insônia. Na verdade, um sintoma de um outro problema. Quem vai fazer esse diagnóstico? Médico. Quem tem que fazer é o médico. Não é a casa espírita que vai fazer. Agora, a insônia pode estar também atrelada a uma influência espiritual? Sim. Como é que eu vou saber a diferença? Simples. Você procura um médico e procura uma casa espírita, se você é espírita, que é o que está aqui. Faz um tratamento espiritual. Se o tratamento espiritual acabar com a insônia, o tratamento médico você pode até continuar, mas você já está sabendo que tem ali possivelmente uma relação. Mas o tratamento espiritual nem sempre é obsessão. Você pode ter um problema perispiritual sem obsessão. Uma auto-obsessão, um exemplo. Vamos dizer que você está perturbado com algum problema. Você fica maquinando o seu pensamento, muito negativo, com as preocupações, porque quando você diz assim, eu não dormi de tanta preocupação, é por uma razão. É porque o que você está pensando, você não consegue dar solução, e você perde a esperança e se instala o medo. E você fica enfrentando o medo. Isso não tem jeito, isso não vai mudar. Ai meu Deus, aí não dorme. Uma pessoa que resolveu todos os problemas, a tendência é ela dormir, porque está de cabeça tranquila. Tem gente que com cabeça tranquila, ou sentar com cabeça tranquila, dorme. E tem gente que qualquer aperreiozinho perde o sono. Esta insônia está muito mais ligada a uma questão de ordem sua mesmo, psíquica e direta. Você está preocupado. Cada vez mais você percebe o uso de medicações para dormir. Eu me preocupo com isso. Também não sou preconceituoso. Em determinados momentos, faz necessário o uso de medicações e os médicos estão aí para isso, para enfrentar esses problemas que nós enfrentamos. Mas eu vou dizer, eu já tive insônia e me tratei recentemente com reiki. Não foi passe espírita. E eu não tenho nenhuma preocupação em dizer isso. Até porque eu acredito que as terapias, por exemplo, minha avó rezava, o centro espírita dá passe, e quem aplica reiki faz a mesma coisa. E eu fiz um tratamento de reiki e voltei a dormir tranquilo. Não estava conseguindo, estava tendo dificuldade para dormir. Eu não levei isso para a obsessão. A obsessão pode fazer isso, influenciar o nosso psiquismo ao medo, ao desespero, à dúvida. A obsessão é isso, é um pensamento constante nos influenciando aonde a gente tem medo. E influenciando dessa forma, pode nos conduzir a processos de insônia. Mas se você trata você mesmo, se você trata o perispírito, você quebra esse vínculo.
E se existe um processo desobsessivo também ajuda, porque ao conversar com o espírito, se o espírito for afastado, também cessa aquela influência. E, consequentemente, você pode ter uma cura, vamos dizer assim, daquele processo de insônia, fazendo uma fluidoterapia. Um exemplo, tomando um passe, ou fazendo a terapia completa com a desobsessão. Então, seja qual for a terapia, você pode usar uma terapia humana, alopática, medicamentosa, se for necessário. Mas é muito bom você associar a terapia espiritual quando você crê nisso e você procura. E para dar um exemplo, que isso não é indução, porque muita gente diz assim, não, eu estava com uma dor de cabeça, tomei um passe, a dor de cabeça passou. Ah, mas é porque você foi induzido a isso. Você é uma pessoa que é muito, vamos dizer assim, sugestionável, e com um passe, você teve tanta crença que o seu psiquismo curou você. Ali não tem espírito. Com calma, isso existe. Você pode induzir a pessoa. Isso ninguém, a autoindução, a indução hipnótica, tudo isso existe. Mas existe também a influência espiritual. Na década de 90, a USP criou uma disciplina chamada psicobiofísica. E alguns espíritas que eram professores da USP passaram a integrar o grupo de professores que estudavam psicobiofísica. E eles fizeram um teste fantástico, que foi no Hospital das Clínicas, crianças com a chamada síndrome do sono. Meu irmão mais velho teve essa síndrome do sono. Minha mãe quase enlouquece. A criança, bebê, nasce e não dorme. Já ouviu falar? É horrível. Porque a criança chora, se desespera e não consegue dormir o suficiente por dia. Dá pequenos cochilos, mas não dorme. Os médicos dizem que é algo no campo neurológico. Mas não conseguiam e não conseguem um bom diagnóstico, mas conseguem, através de medicamentos, ter uma resposta muito interessante para a criança dormir. Então, medica a criança para a criança dormir. O que foi que os professores da USP fizeram? Eles pegaram essas crianças, recém-nascidas, um bebê, você não tem como sugestionar ele não, dando um passe não, porque ele não sabe nem o que é passe, ele está recém-reencarnado. Então não tem como você fazer uma sugestão. Aí o que eles fizeram? Um grupo de crianças que eram atendidas por esse setor do Hospital das Clínicas, receberam reiki, outro grupo recebeu passe espírita, outro grupo de criança recebeu medicamento. Qual foi o melhor resultado? Passe espírita e reiki. Dava mais resultado do que remédio. E aí eles perceberam que o passe, o reiki, que teria a mesma funcionalidade, que é você, através da expansão eletromagnética do passe, com a espiritualidade, com tudo ali, envolvendo quem está tomando o passe, reequilibra o campo magnético do corpo, reorganizando esse campo e, consequentemente, trazendo benefícios reais. A pesquisa mostrou que o resultado com reiki passe era muito superior ao medicamento. Aí eles fizeram um terceiro grupo, reiki, passe e medicamento. Aí foi perfeito. As crianças tiveram ainda mais sucesso. Então o passe, como terapia, a fluidoterapia, um exemplo, e o tratamento desobsessivo pode ajudar sim, se existir ali uma influência espiritual, seja você mesmo se auto-influenciando ou uma influência externa. Porque existe a auto-obsessão. Nunca esquecer disso, né? Meu filho mais velho apresenta um quadro preocupante. Não tem atitude, separou há pouco, de vez em quando observo ele com um olhar parado, não consegue permanecer em emprego. Será que é uma influência? Será que é uma influência espiritual? Se não é, passou a ser. As nossas atitudes atraem as influências. Todo o processo obsessivo, ele é de afinidade. É de afinidade. Se você é uma pessoa odiosa, vai atrair espíritos da mesma vibração emocional e pensamento.
que vai ficar estimulando aquele ódio. Isso é um problema. Se você é preconceituoso, você vai atrair os preconceituosos para perto de você, porque isso tudo é pensamento. André Luiz chega a dizer que o pensamento ele se materializa no mundo espiritual. Sendo assim, muitas coisas que a gente pensa se transformam em imagens, como se fossem quadros, que dizem quem nós somos, mesmo que a gente se apresente de forma polida para esse mundo em que nós vivemos. Para esse mundo, todo mundo enxerga a gente do jeito que a gente está vestido ou posicionado. Mas o nosso pensamento ninguém controla. E como nós não controlamos o nosso pensamento como a gente deseja, a expansão das nossas ideias atrai espíritos com a mesma afinidade. Então, por isso que o Espiritismo não nega a terapia. Eu procurei aqui um quadrozinho que tinha, né? Que era assim: o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Porque muita gente procura o tratamento espiritual de forma mística. O Espiritismo não tem nada de místico. Chega a ser chato, porque é até legal ter um pouquinho do místico. A gente gosta. Tipo Doutor Estranho, lá no filme. A gente gosta do místico. Mas o Espiritismo, nesse ponto, é muito científico. E não deixa brecha. Quem põe misticismo na doutrina espírita, ou tenta, é o movimento espírita, que é formado por espírita. E os espíritas são falhos. Mas a doutrina espírita não tem nada místico. Isso é um problema. Porque às vezes a gente é mal entendido. E as pessoas acham que a gente está simplesmente criticando. Tipo, vamos fazer a prece e apagar a luz do centro. Não tem isso escrito em lugar nenhum. E os centros espíritas fazem. Meu Deus, e agora? Não acontece nada, só economiza energia. Mas não tem nenhum. Ah, mas os fluidos no escuro, porque a luz branca dispersa. Só se nós fôssemos fazer um evento de materialização. Aí você vai lá numa obra escrita há um certo tempo, de um autor espírita, chamado William Crookes, e ele vai falar sobre isso, porque ele era um cientista, na época, que estudava a química, a física, e ele tratava a questão da refração dos átomos. Então, ele identificou que seria interessante que efeitos de luzes brancas. Ah, então é melhor apagar, porque se tiver um efeito de materialização, gente, pelo amor de Deus, são sessões específicas. É porque espírita quer porque quer que tenha uma materialização em público. Isso é espírita querendo, não é o espiritismo. A casa espírita e essa sala é uma sala de estudo. Ah, não, mas aqui tem tratamento espiritual, mas primeiro é estudo. Bem duro assim. Acabe com isso. Não, mas eu quero que primeiro seja tratamento espiritual. O problema é seu, é estudo. Aí quem diz é os espíritos a Kardec. A casa espírita é um espaço de estudo. Aí se acontecer um fenômeno espiritual, aconteceu. Mas não é o principal objetivo, não. Então é preciso estar claro isso. Porque o que nos liberta é o que a gente compreende. E nem todo fenômeno mediúnico a gente compreende. Né? Tem uma pergunta aqui do Facebook sobre morte coletiva. Vamos tentar, porque vou terminar essa aqui para a gente entrar aqui. Tem 7 perguntas sobre mortes. Vocês estão querendo saber sobre morte hoje. Deixa eu ver aqui. Então, com relação a esse filho, as pessoas são humanas e tem problema. Quem é que não tem problema? Eu acho que o seu filho está precisando muito mais de acolhimento e psicólogo do que de espiritismo.
Aí o cara vai, danoso, Fábio, como é que pode? Eu vim para aqui, porque eu acho que o espiritismo não é mais que a psicologia. Cada macaco no seu galho. Pelo amor de Deus. Agora, o espiritismo associado à psicologia é um plus. Mas não, vamos separar as coisas? Às vezes o que a pessoa está precisando é de um atendimento. Ah, mas essa pessoa não podia ser atendida pelo atendimento fraterno? Sim, mas atendimento fraterno não é atendente de psicologia, não. Não é um psicólogo. É alguém que vai acolher, que vai ouvir, que vai orientar um tratamento importantíssimo. Porque às vezes a pessoa não tem a ouvida de ninguém no mundo. Às vezes vai encontrar na casa espírita. Pronto, eu fui agora para a inauguração da igreja evangélica, me chamaram para eu ir para a inauguração, eu fui, 1 ano de inauguração, eu estou lá. Foram 3 horas de culto, meu amigo. Eu hoje vou falar 3 horas aqui, não quero nem saber. Porque foram 3 horas de culto. E eu lá, respeitosamente ouvindo tudo, observando tudo, vi tudo, respeito tudo. Tem coisa que eu não concordo, mas respeito. Daqui a pouco o pastor fez um negócio que eu não esqueço mais não. Ele disse assim, eu estou tendo aqui, como é que ele diz? Quando ele é Deus dizendo, uma revelação. Aí eu fiquei prestando atenção, eu disse, eu só espero que ele não revele coisa minha. Aí ele disse, eu estou tendo aqui uma revelação de que tem pessoas aqui, tem umas 200 pessoas, pensando em suicídio. Rapaz, que estratégia retada Deus usou ali. 16 pessoas vieram falar com o pastor. 16 pensando em suicídio. Eu vou fazer o mesmo que o pastor fez. Eu tive uma revelação agora aqui. É sério, eu não estou brincando não. Quem tiver nessa plateia pensando em suicídio, por favor, não vá embora hoje não. Fique. Se não tiver atendimento fraterno, eu fico. Para ouvir você. Eu vou esperar 1 minuto quando terminar a palestra. 16 pessoas vieram falar com o pastor. Ele botou a mão na cabeça, conversou com um, conversou com o outro. Porque suicídio não espera. Concorda? Então, seu filho merece acompanhamento, acolhimento, atendimento. Porque às vezes o que está vivendo é conflito interior que precisa ser tratado. Agora, ele quer tratamento espiritual, traga-o. Porque quando você soma essas duas coisas, o sucesso é muito maior. Não tenho dúvida. Porque o espiritismo não é psicologia. Mas o espiritismo consegue ampliar a nossa percepção para uma psicologia transpessoal, espiritual, que somada ao que a gente tem de conhecimento, já muito bem construído pela psicologia, revela uma chance maior de sucesso na transformação daquela pessoa. Eu sempre acho que é por esse caminho. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre a morte coletiva, mas no conjunto das perguntas aqui. Minha mãe faleceu há 3 meses. Não consigo me desligar em pensamento constante. Apesar de todo mundo falar para parar de chorar. O que eu faço? Além de orar. Eu acho que é isso. Eu não vou pedir para você parar de chorar, não. Porque é uma maldade. Você está chorando porque você está em luto. Saudade. Agora, como é que é esse choro? Aí a gente questiona. É choro de revolta? Não, é de saudade. Continue chorando. Não tem problema. Chorar é humano. As pessoas estão deixando de chorar. Aí é que é o problema. Aí é que é problema. É quando você vê uma pessoa morta na rua. Ah, mas é um bandido. E você acha aquilo normal. Você é bandido. Quando o ser humano perde esse sentimento de se preocupar com a morte, nesse sentido, é perigosíssimo para a sociedade. Sua mãe recentemente desencarnou, ficava estranha se você não chorar. Mas a saudade nos faz chorar. Meu avô desencarnou não sei quanto tempo já faz. Quando foi um dia desse, eu chorei.
com saudade. Eu me peguei chorando. Qual o problema? Mas sem revolta. Pensei nele, fiz uma prece. Ele podia ter até a presença dele pode ter me estimulado a chorar, porque nós somos emocionais. Mesmo não parecendo. Porque eu sou duro, viu? Mas a gente chora. Agora, que choro é esse? Não é? Primeiro, nunca chorar por revolta. Entender que a morte é algo que inevitavelmente todos nós temos como certo. Às vezes eu paro para pensar nessas coisas. Né? Mas rapaz, a gente vai morrer, né? E não tem jeito. Pode morrer hoje, amanhã, depois da manhã. Quem quiser ir logo pode ir falando. Mas qualquer hora dessa a gente morre. Ou morre de morte morrida, morre morte matada, né? Assim o povo diz. A morte só quer uma desculpa, é mentira também. Só uma desculpa não. Se você se expõe à morte, não venha com essa conversa que a morte quer desculpa não. Você procurou. Eu tinha um irmão mais novo que era virado no modo de quento, só queria viver de madrugada pelo meio do mundo. Eu digo, eles que nada, rapaz, tu não é espírita não? Acaba sem vergonha, né? Tu é espírita não? A morte só vem no dia certo, infortúnio voluntário, você pode procurar a morte. Depende da sua atitude, você acelera o processo. Deus sabe que você vai morrer, é diferente. Mas tu tomou um caminho para antecipar a tua morte, é quase um suicídio, para não dizer que é uma forma de suicídio. Você, uma overdose, foi o dia certo, foi? Não, você ali se entupiu de droga até morrer. Não é isso? Se você parte para o mundo da criminalidade, a chance de você enfrentar, um exemplo, um conflito com a polícia e vir a morrer, você aumenta. Tudo isso aumenta as possibilidades. Então você pode procurar caminhos que aceleram esse processo. É complexo isso, mas pode sim. Então, nesse momento, o que você pode fazer é orar. Agora, como é que você está orando? Também tem isso. Se a morte é algo certo, e ela tinha que ir embora, e ela foi, mas não quer dizer que desapareceu, ela continua viva, a morte não existe. A forma que a gente ora é que é estranho, porque a gente foi educado a orar assim, Pai Nosso está no céu, e ali vai dorme, às vezes nem termina o Pai Nosso, ou faz algo repetido. Sabe como é a oração que você tem que fazer para sua mãe? Mãe, isso impressa já. Eu sei que a senhora está viva. Rapaz, isso para a mãe é a melhor oração do mundo. Eita, ela já sabe que eu estou vivo. Mãe, do seu lado estão aqueles que foram antes. Fulana, Beltrano, Parará. Alguém deve estar aí para lhe acolher. Talvez tenham pessoas que vão lhe acolher que a senhora nem reconheça. Mas são nossos familiares, são os nossos amigos. Que saudade, mãe. Mas eu tenho certeza que Deus logo, logo fará com que a gente se reencontre, para que as coisas se acalmem, para que a senhora possa se recuperar do outro lado, para que eu também aqui fique mais calma. E aí você vai conversando. Isso é uma prece. Prece é se comunicar, é se ligar. Oração é isso. Prece, oração, o nome que a gente quiser dar. Por enquanto, esse é o grande papel que você tem que fazer. Mas levando para sua mãe, você tem que compreender isso, que quem desencarna merece ter mais cuidado do que quem fica aqui. A gente se preocupa muito quando alguém morre. Você vai para o sepultamento, meu Deus, como é que vai ficar? Sim, mas você não pergunta. E como é que mamãe vai ficar? Porque quem parte tem o sentimento que quer que as coisas aqui continuem. Todo espírito que se comunica, depois que morre, a morte não existe, filha. Eu continuo viva. Agora, dê continuidade à sua vida. Continue fazendo as coisas naturalmente. Mantenha a sua vida viva. O que o desencarnado não quer é isso. É que a gente põe uma roupa escura, se feche dentro de casa e fique numa tristeza tão doentia que não viva mais. Nenhum desencarnado quer isso. Nenhuma mãe, nenhum pai. Então, nesse momento, o papel é esse mesmo, certo? É chorar ainda, mas orar com convicção de que a vida continua, que sua mãe está bem, e se ainda não estiver plenamente bem, ficará. Após a morte,
Com quanto tempo a pessoa desencarnada pode voltar a se comunicar com quem estava encarnado? Pode se comunicar no mesmo dia. Aconteceu lá em casa. Minha bisavó morreu. Era assim, tipo, final de tarde, minha bisavó morreu. Foi para o hospital, também ela estava velhinha, ela estava prontinha para ir já, mas morreu. E nós éramos crianças, eu tinha 12 anos, e os outros eram menores. Só o meu irmão mais velho é que tinha 13. Um tinha 11, e acho que o outro tinha 7. Nisso, lá em casa, ninguém era médium, ninguém conhecia nada de espiritismo, nada. Aí fomos para o sepultamento da minha avó. Você sabe como é que é pobre, né? Minha família. Como é que é o sepultamento? Na sala de casa. Aí a gente foi para lá, botaram o caixão. Minha avó era muito ligada à minha bisavó, chorando muito. A minha tia-avó também chorando muito, aquele negócio. Daqui a pouco, meu irmão vai para o quarto da minha tia-avó. Aí minha mãe procura ele, não acha, que é encostado a mim. Aí chegou no quarto. Quando chegou no quarto, ele estava sentado na cama. Aí minha mãe, está fazendo o que aqui? Porque ele não se afastava dele. Não. Aí ele disse assim, não, é porque vovó entrou aqui. Vovó entrou aqui? Foi. Mas que vovó? Vovó está lá chorando. Não, a vovó que está no caixão, meu irmão disse. Entrou aqui, mãe. E ele não teve medo, não. E como foi que ela fez? Ela fez assim para mim, ó. Quando eu vi que era ela, fez para não contar que ela estava ali. Aí ela entrou no quarto, ele entrou também. Aí ela disse para ele, diga a Zefinha, que chamava a minha avó de Zefinha, que a morte não existe, pare de chorar. Que ela era bem assim. Aí meu irmão contou isso para minha mãe contou isso para minha avó, parou todo mundo de chorar. No mesmo dia, ela se comunicou. E estava lá, tranquilona, com a morte. Cada espírito vai se comportar do outro lado de forma diferente. Pode ser imediato, pode não ser imediato. Tem espírito que desencarna e não fica bem de imediato. Tem gente que desencarna, já está, não é, vai estar perfeito, mas já consegue ter um mínimo de equilíbrio, até mesmo para participar do seu sepultamento. Quer dizer, minha bisavó participou do sepultamento dela. Pois bem, às vezes é imediata a comunicação, às vezes demora uma vida inteira e às vezes nem se comunica. Muitas vezes se comunica por sonho. É muito comum sonhar com pessoas que desencarnaram e trazem mensagens bem firmes. Vou dar um exemplo também na minha família. Minha família tem um bocado de coisa assim. É porque às vezes a gente não pesquisa. E as pessoas têm preconceito e não falam. Mas quando você é espírita, todo mundo quer explicar isso para você. Aí eu fui catando essas informações. Meu tio desencarnou, afogado. Foi uma confusão, a família sofreu aquele negócio todo. De repente ele aparece para minha tia, que hoje é evangélica e não acredita mais de jeito nenhum. Mas é uma escolha dela. Mas na época, ela acreditou. Por quê? Já tinha passado uns meses, acho que uns 6 a 8 meses, quando ela sonhou com meu tio. E meu tio disse assim, você teve 3 filhos e não pode ter mais, porque ela fez a ligação, né? Mas precisava vir um 4º filho, que é uma menina. Ela não entrou pela sua barriga, mas vai chegar pela sua porta amanhã. Aí minha tia acorda, com aquilo na cabeça, lembrou do irmão, ficou assustada. Antes que o dia terminasse, uma pessoa bateu na porta da casa dela e disse o seguinte, eu tenho uma filha e essa minha filha quer dar a filhinha dela que vai nascer. Como eu conheço você, nós conversamos e nós queremos doar para você. A gente vai em juízo, mas se você quiser, minha tia disse, eu quero. Porque ela entendeu o recado. Olha aí, um desencarnado conversando com um encarnado, depois de morto. Ninguém morre não. Nem morre e continua às vezes, dependendo das relações, interferindo. Então, o 4º filho chegou pela porta de frente de casa. Aí tem muita história. Na casa espírita, se for perguntar o Jorge, dá para escrever um livro.
de coisa, de pessoas, de contato com o espírito. Fora o contato através dos médiuns, que volta e meia recebe espírito, ou psicografando, ou psicofonia, mas principalmente da psicografia. O que a gente não pode é ficar nessa vontade absurda de que os espíritos se comuniquem, para não virar uma obsessão de encarnado para desencarnado. Aperreando, vem, se comunica de todo jeito, pelo amor de Deus. Tem coisa que se a gente fala, as pessoas não acreditam. Se eu disser a vocês que os espíritos estão usando o WhatsApp para se comunicar, acham pouco que a gente usa aqui, né? Ficam rindo, né? É sério. Tem caso já. Não só o WhatsApp, utilizando computadores, utilizando imagem, médiums. Os espíritos estão muito mais entre nós do que a gente imagina. Agora imagine, minha mãe inventou de usar o WhatsApp. Eu ensinei a usar o WhatsApp, Facebook. Pô, desgracei-me. Porque ela faz pior. Ela liga para mim, eu quero enganar ela, porque ela está preocupada comigo, aí eu quero enganar, né? Como todo filho, para não preocupar. Aí, você está onde? Já estou em casa. Mas eu estou 11 horas da noite, estou na rua ainda. Aí ela diz assim, você está em casa mesmo? Eu digo, estou em casa. Ela diz, manda o localizador. Então isso aí é obsessão pelo WhatsApp. Entendeu? Ela está mandando dar o localizador. Aí eu estou fazendo assim, eu fico em casa agora, aí eu crio um localizador em casa, bato uma foto para enganar ela, corto bem direitinho e guardo. Quando ela pergunta, você está onde? Estou em casa. Manda um localizador, aí eu mando de casa. Aí eu estou apertando aqui, mas ele não está aparecendo. Deve ser defeito especializado em cardiologia. É sério. Porque o coração que a gente tem aqui, ó, com todas as suas válvulas, com todos os seus átrios e ventrículos, com tudo que tem, inclusive estou com o exame da minha mãe aí, peguei agora no hospital Não, o que é cardiologia, o grandão, português. Aí eu peguei o exame que ela fez lá. Aí eu fiquei vendo, né? O coração da minha mãe, por causa do infarto, perdeu 40% da massa do coração. Então o coração todo torto. O coração espiritual dela está torto também agora, depois desse tempo todo, depois de 10 anos do infarto. Quando ela desencarnar, do outro lado, ela ainda vai ter que passar por uma terapia no mundo espiritual para refazer a estrutura do coração perispiritual que se deformou com o infarto. Quem desencarna dessa forma é atendido no mundo espiritual, quando assim é possível. Por que quando assim é possível? Porque às vezes o espírito não vai direto para um hospital, porque ele está muito ligado às questões materiais. André Luiz fala isso. Mas serão atendidos mais cedo ou mais tarde no mundo espiritual. Então, se a pessoa desencarna de um problema como esse, vai ser atendido do outro lado para poder se recuperar. É simples assim. Só que lá a tecnologia é outra e resolve. Aqui nós temos limitações ainda. Como podemos saber sobre o tempo para ter notícia dos entes queridos desencarnados que estão ao nosso redor? Aquilo que eu disse, o telefone toca de lá para cá, como dizia Chico Xavier. A gente não tem como determinar. Vamos evocar espírito, é complicado, porque a condição desse espírito do outro lado e a condição do médium comunicante, tudo vai levar em conta. O próprio Chico Xavier, muitas das vezes, médium na qualidade de Chico, com toda aquela condição espiritual, às vezes evocava o espírito e os espíritos não vinham. Já teve evocação que não veio. Porque o espírito pode estar numa condição espiritual que não permite nesse momento. E a espiritualidade é quem trabalha e quem define. Às vezes você está aqui, um médium, tem 200 pessoas, 300, só comunica 6, 8. E o restante? Não pôde. E assim nós vamos caminhando. Com o desenvolvimento da humanidade e a sua espiritualização, eu acho que a gente tenderá, num tempo futuro, a diminuir essa distância entre encarnados e desencarnados. Porque é tão difícil nos libertar dos vícios que sabemos que nos fazem mal. Porque aparentemente os vícios nos fazem bem. Esse é o problema. Todo vício é prazeroso. Não adianta mentir, porque se a gente mentir, o cara não vence o problema. Todo vício é prazeroso, mesmo que seja um prazer temporário. E tudo aquilo que nos dá prazer, a gente não quer se livrar. A gente fica meio
assim preocupado, mas rapaz, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas não quer se livrar. Porque traz prazer. E traz prazer em que campo? Físico. Nós somos espíritos, mas estamos agarrados a um corpo. E se algo nos traz algum tipo de prazer, a gente quer repeti-lo. Eu conversei muito com pessoas que usavam drogas num trabalho de pesquisa. E o interessante é que muitos me disseram a mesma coisa. Eu usava droga, da primeira vez que eu usei, a sensação de prazer foi intensa. Da segunda já não foi igual, da terceira não foi igual. Para ser igual, eu tive que aumentar a dose. Para sentir o que eu senti da primeira vez. Depois a dose foi aumentando, eu não senti o mesmo prazer, porque o organismo vai se defendendo da droga e não tem o mesmo efeito. Já viu que a pessoa que bebe muito, bebida alcoólica é mais fácil da gente entender isso. Chega uma hora que você bebe e não fica bêbado logo. Porque o organismo vai criando defesas bioquímicas para suportar aquela droga no seu organismo. Tem gente que diz assim, mas tem dia que bate na trave, eu não consigo beber, ou se beber fica bêbado logo. Depende de como você está. Pode ser a falta de alimentação ou qualquer outra coisa. Mas se você continuar bebendo, você cria uma resistência a sempre ter que tomar mais para ter o mesmo efeito. Ou somar outras drogas. O grande perigo da maconha é misturar com álcool. A maconha não é criminogênica. Quem está dizendo isso não sou eu, nem o espiritismo, não, é a ciência. Se você é uma pessoa que fuma maconha, dificilmente você vai cometer um crime porque fumou maconha. Maconha diminui o seu potencial criminogênico. Tipo, se você está um exemplo, num show de reggae. Ah, teve uma briga no show de reggae. Mentira, nunca vi. Está todo mundo muito tranquilo, meu amigo. Agora, show de rock. Porque para excitar, você tem que usar drogas pesadas do tipo LSD, as drogas sintéticas, comprimidos, você tem que usar uma cocaína, aí todas essas são criminogênicas. Você inclusive pode matar, e quando voltar do seu estado de inconsciência, alguém dizer, você matou, cara, eu não matei não, matou. Mata sem saber que matou. Vê o nível criminogênico dessa droga. A maconha não, agora a maconha com álcool já se torna criminogênica, a mistura. E muitos jovens vão usar álcool, principalmente vinho, para tirar o odor da maconha para os pais não perceberem. E os olhos ficar vermelhos, o cara não entender. Não, mãe, é porque eu tomei vinho. Mas não foi maconha com vinho. Esse é o risco. A associação de drogas, a soma de drogas para também sentir mais prazer. Como vencer o vício? Conhecereis a verdade vos libertará. Disse Sócrates. Jesus repetiu, essa verdade ela é imutável. O Espiritismo diz que a gente precisa se autoconhecer, e se autoconhecer é uma confusão, porque a gente sofre em identificar que nós temos vícios, mas pior do que a maconha, pior do que a heroína, do que a cocaína, é a maledicência, e é um vício. Vício é algo que a cocaína, a heroína, a maconha, você consegue resolver numa encarnação, sabia? Se der na cabeça do cara desistir da droga, mesmo com todos os problemas, da abstinência, de tudo, tem gente que consegue superar numa encarnação. E maledicência, que é fofoca, demora 10 a 15 encarnações. E mata também, a maledicência mata. Somos nós. Qualquer vício deve ser combatido. Agora é preciso que a gente reconheça que é viciado. O primeiro passo é se auto-reconhecer. Daí procurar ajuda. Por isso que não é fácil. Mas tem jeito. Eu juro que é 1 minuto agora. Os princípios para viver eternamente. Todos que morrem têm vida eterna. Todos nós somos imortais. Nós temos começo, porque fomos criados por um ser superior. Causa primária, inteligência superior, causa primária de todas as coisas. Deus nos criou. Então nós temos começo. Mas nós não temos fim. Nós somos imortais. Só quem é eterno é Deus. Porque nem tem começo, nem tem fim. Todos nós somos imortais. E seremos puros na medida em que vamos reencarnando e vencendo os nossos vícios humanos, até que nunca mais nenhum vício desse impere sobre o espírito, não precisa mais reencarnar. E aí você vai seguir outros caminhos
mas de forma imortal, nunca morrerá, né? E a questão das mortes coletivas, um exemplo, caiu um avião, bom, morreu todo mundo. Vai ter gente ali naquele avião que tem relação de uma vida passada, de algo que cometeram junto, tipo, contam alguns espíritos, eu não lembro qual livro, que um avião estava caindo, em pane, e um dos passageiros, quando olhou do lado, viu todo mundo vestido de alemão. Ele teve uma visão e viu todo mundo vestido com a roupa da Marinha Alemã. E ele só foi entender depois que desencarnou, que quando perguntou por que eu vi todo mundo ali, ou quase todos, vestido com a roupa da Marinha Alemã. Porque você foi um marinheiro alemão. E que na Segunda Guerra, quando acabou a guerra, você estava em conflito no mar. E vocês, quando a guerra acabou, já rendidos, ao invés de se render, apontaram para um navio de guerra de outro país e atiraram depois da guerra encerrada. No processo reencarnatório, cada um tem suas dívidas individuais, mas tinha uma dívida coletiva que precisava ser sanada. Todos se encontraram naquele mesmo lugar. Agora, quer dizer que todo mundo que estava no avião, não. Você pode ser encaixado ali com outras dívidas, aproveitando o mesmo fato. Mas uma parcela pode ter uma relação coletiva. Entendeu? Mais ou menos isso. Muita paz, muita luz e uma boa noite. Obrigada, Fábio, pelos esclarecimentos, né? São dúvidas que a gente sempre tem. Um aviso bem rápido. Domingo vamos ter o estudo da série de Joana de Ângeles. Começa às 9h30. Kátia pediu para avisar, então quem estiver no estudo ou quem queira participar, domingo às 9h30. Vamos pedir ao nosso poeta para fazer a prece final. Boa noite, meus irmãos. Só duas palavrinhas aqui para vocês. Sobre a questão do alcoolismo, nós temos, terceiro sábado do mês, nós temos uma visita ao Hospital da Miroeira, que é um hospital com pacientes hanseníase e alcoólatras também. Então, quem quiser participar desse trabalho, é o terceiro sábado do mês, para conhecer um pouco dessa questão na prática mesmo, né? Essa é uma. E como eu sou o poeta da casa, lá na livraria tem CDs, cordéis e livros. Quem quiser, só é procurado Poeta Edgar, porque a venda desses livros na livraria, dos CDs também, ajuda também na creche. Então, quem puder comprar, pode passar lá. Mas já que o tema de hoje foi a morte, eu tenho uma poesia sobre a morte. E eu vou recitar para vocês. E vou dizer que quando eu fiz essa poesia, quando eu comecei a escrever ela no contexto de como a gente vê a morte. E no finalzinho assim veio uma voz que eu chamo de inspiração e disse: agora defenda a morte. Então parte dela é eu dizendo o que é que eu vejo da morte, e a segunda parte é a morte dizendo o que ela é. E eu digo sobre a morte assim: é o velho que encobre o dia, é o contrário da sorte. Não respeitas nem o tempo, busca o fraco e o mais forte. Te chamam de tantos nomes, onde deles é a morte. Quem é você nessa estrada? Por que leva os entes meus? Que leva os mais crentes, porque busca os ateus? És um anjo da maldade? És um arcanjo de Deus? E quem é a tua mãe? Ela vive eternamente? Se vive, se tu não ceifas, por que leva a da gente? E teu pai não vê teus atos, se não vê é um demente. Me explica o teu trabalho, tua função de cada dia, porque és o fim da linha, um verso de agonia, e mesmo sendo inverso, ainda inspira a poesia. Te peço antes de vir, contra a vontade, me diga, não me escondas, fala com sinceridade, por que molha tantas faces com as lágrimas da saudade? Aí a morte me responde: não sou mal como tu pensas, desconhece a minha essência. Nas leis que regem teu mundo, faço parte da ciência. No dicionário de Deus, o meu nome é providência. Eu não sou o fim da linha, sou apenas o começo, carretel do universo, onde às vezes pago o preço do débito que não é meu, da culpa que não mereço. Por que dizes que sou fim? Pois se tudo é infinito, se tens fé no Pai maior, por que crias esse mito, dizendo que meu silêncio ecoa como um grito? Entendas que nada acaba, tudo é transformação,
que o que finda desse plano vive em outra dimensão, que a saudade de quem foi tem outra conotação. Aprenda com a natureza onde tudo é harmonia, quando leva a bela noite, de manhã trago o dia, pois quando acaba um verso é que nasce a poesia. Fique com Deus, meu senhor. Fechou o tema de hoje com a poesia e a resposta da morte. Então, gente, em nome da espiritualidade que nos assistiu, em nome de Deus, agradecidos a todos. Um bom retorno aos lares e muita paz.